Oi, gente, voltei agora pra falar. Deixa eu acertar aqui a luz, tá um pouco claro demais atrás. Eu preciso ver um cantinho melhor pra fazer os vídeos. Deixa eu tentar isso. Eu vou até pôr em cima do papel aqui, pra ver se funciona. Peraí. Mais ou menos. Bom, esse vídeo eu tô fazendo pra falar da coisa mais importante que existe para cada ser humano da Terra. E esse assunto é o objetivo da vida. Qual é o objetivo da vida? Para que estamos vivendo como seres humanos? Existe uma missão que somente o ser humano pode concluir. E essa missão é alcançar a felicidade absoluta através do ensinamento do budismo. Existe 6 mundos de sofrimento. E é preciso sair desse samsara, é chamado no budismo de samsara. É circular entre as casas de sofrimento, circular nos mundos de sofrimento. São 6 mundos de sofrimento. E a pessoa que deu o 7º passo para fora desses 6 mundos, aqui na Terra, foi Siddhartha Gautama, quando se tornou Buda e alcançou o Nirvana. O Nirvana é o paraíso, é a terra da bem-aventurança, é a terra pura. Jodo. Jodo significa terra pura, de onde eu vim. E então existem 6 mundos de sofrimento, sendo o pior o Jigoku. Ji é de Jibun, meu próprio. Go, ação. Ku, sofrimento. Então é o mundo do sofrimento causado pelas suas próprias ações. Você planta, você colhe. E o seu karma é ditado pelas ações que você pratica. Boas ações são karma positivo, más ações são karma negativo. E esse karma determina o seu destino. Ou seja, para onde você vai. Para o Jodo, terra pura, ou para o Jigoku, inferno. Acontece que o inferno, de fato, existe em outras dimensões ou outros planetas, ou os dois. Não é a Terra exatamente. Aqui é uma Terra basicamente de ser humano, que é um dos mundos, um dos 6 mundos, ser humano. Agora, inferno existe em outras dimensões, outros planetas. Inferno propriamente dito. Quem habita inferno é um ser chamado demônio, diabo, demônio. Esses podem sair de lá e nascer como ser humano para ouvir o budismo. Eles podem, porque o demônio ele é muito ruim, mas acontece que ele vive num environment, um ambiente onde não há opção. Ele está num planeta, por exemplo, que não tem oxigênio, digamos assim. Ele pode utilizar, ou não tem energia, ele utiliza seres humanos levados para lá, por exemplo, ou outros seres, entuba, certo? E utiliza a energia daquele ser humano, a psique daquele ser humano, então ele tortura, ele usa, é um demônio, tá? Mas ele tá num lugar que não tem mais jeito, tipo, ele tá num outro planeta, vai fazer o quê? Ele tem que usar um ser vivo ali pra... É inferno pro ser humano ali, é o inferno no demônio que tá ali, mas ele pode sair, porque ele pode ir para outro planeta, ele pode renascer num outro planeta. Então, é um demônio, mas não é burro, ou seja, entenderam? Ele tá numa espécie de inferno que não é Muken de Goku como o do ser humano. O ser humano é ensinado, é feito de 108 Bono. Bono é paixões mundanas, 108 paixões mundanas. Todas o levam ao inferno de Goku, certo? E por que o demônio que mora dentro do ser humano é pior do que o demônio propriamente dito de outros planetas, outras dimensões? Porque o demônio ser humano tem opção. Esse é o problema. Tem livre arbítrio, tem opção de não estar no crime, de não estar na maledicência, de não estar causando problema para os outros, mas quer fazer isso deliberadamente. Ou seja, é pior que o próprio demônio que tem em outras dimensões, em outros planetas que não tem jeito. O coitado tá lá, mas
Não tem outra opção, então ele usa mesmo outros ali. Mas aqui não, tá? Aqui na Terra não, a gente tem a opção de viver outra vida. Então, o ser humano, que é chamado de Gyako Honoshikabane, um demônio mora dentro dele, com 108 paixões mundanas, entendeu? Fazendo o mal deliberadamente. Ele tem o livre-arbítrio, tá? Estudem catolicismo também. Livre-arbítrio, escolhe fazer o mal, causa o mal a si, mal aos outros, mal à sociedade, mal ao planeta. É pior que o demônio dos outros planetas. É um demônio que vai cair no pior dos Jigokos, o Muken Jigoku. Porque existe, tá? Outros infernos. Existe o inferno quente, o inverno frio, o inferno quente, o inferno frio, o inferno que você tá sozinho, o inferno que você tem bastante gente. É divisões de inferno. Mas o ser humano vai invariavelmente para o Muken Jigoku. O inferno onde o sofrimento é ininterrupto, causado por sua própria burrice e karma. Pratica o mal e cai no inferno aqui, onde é? Aqui nesse planeta, no magma. Entenderam? Lá, o seu sofrimento é ininterrupto. 80 mil kalpas, não sai porque, que nem eu falei, como é que o coitado vai sair de lá, aquela coisa, a alma dele presa ali, o arayashiki dele ali, por quê? Entendeu? Tá lá no magma da terra, já falei, desce, vai pro quinto dos infernos, entenderam? E a pessoa que muito cobiça a coisa dos outros, pessoa que estorva os outros, vai parar lá. É o pior inferno. O ser humano, o nosso mestre ensina, o ser humano é tão ruim, pratica tantas más ações, Gyako Honoshikabane, que vai pro Muken Jigoku, não vai nem pro inferno que é gelado, o inferno que é quente, não, é quente. Pro Muken. Achou, pai? Que bom. Vai pro Muken Jigoku, onde o sofrimento é 80 mil kalpas, sendo que 80 mil kalpas é tipo... Porque cada kalpa é 432 milhões de anos, 432 bilhões ou milhões de anos, vocês entenderam? Faz a conta, 80 mil vezes 432 bi ou mi de anos, entendeu? Você fica lá, ó. O que eu acho? Derivo de tudo isso? Quem vai parar no magma com o seu karma horroroso ali, seus demônios, bando de bandido? Gente, não sai nunca mais. Já falei, a não ser que a Terra acabe. Sabe um dia que a Terra pegar fogo e virar um novo astro solar? Um sol? Daí, o coitado ali que praticou tanto mal, principalmente pra mim que sou amida, sai. Daí renasce. Sei lá, porque se a Terra acabar, né? Vocês entenderam como é que é a gravidade? Muken Jigoku é ali. Takamori Sensei ensina, o ser humano vai parar não em um dos outros infernos, mas no Muken. Muken. Não tem... É sofrimento, ó, ininterrupto. 80 mil kalpas. Quando cai ali, a pessoa lembra. Não com esse corpo, lembra através da consciência dela no Arayashiki, tá? O que ela lembra? Do que eu tô dizendo pra vocês. O crime não compensa. Bandido bom é bandido morto. Arrependa-se de seus crimes. Confesse seus pecados. Para de cometer crimes contra a Mida, que sou eu mesma, Cláudia Iwami. Entenderam? Quer que eu desenhe o inferno? Expliquei claro pra vocês o que é isso. Pessoal do Shinrankai do Brasil, falei em alto e bom som português. É isso que é demônio. São vocês. O demônio mora dentro do ser humano. Gyako Honoshikabane. Todo ser humano. Certo? Principalmente mentira, omissão. Sabe, a pessoa não fala, omite. Gyako Honoshikabane. Muzan, Mugi. Não tem vergonha perante si, não tem vergonha perante os outros. Mente descaradamente. Tem inveja e causa problemas. Então é isso aí, gente. Certo? O que mais gostaria de dizer? Isso aí é para quem estuda o budismo, tá bom? Não para os leigos. É para quem realmente estuda o budismo, vai entender
quais são os Jigokos, o que é Jigoku, o que é karma, o que é destino e o que é, finalmente, Muken Jigoku. E por que Muken Jigoku é aqui? É para o ser humano e não para os demônios de outros Jigokos em outros planetas. Eles não têm opção. Você aqui na Terra... Aí, né, quando eu falo assim, o budismo é pregado para os seres humanos. Por que isso? Pessoal do Shinrankai, tá? O budismo é pregado para seres humanos. Então, será que não há Budas em outros planetas pregando para os seres dos outros planetas? Lógico que existe, porque não existe vida só aqui na Terra. Mas por que o budismo original aqui, o Sakyamuni Buda falou, é budismo, ensinamento do Buda, Amida, através do Buda Sakyamuni, pregado para seres humanos, e existem outros Budas pregando em outros planetas, em suas línguas características, para seres daqueles planetas, certo? São chamados seres humanos? A princípio não, tá? Equivale, porque se tem consciência, ouvidos e entendem, então eles estão ouvindo o budismo. Mas por que a rigor não são seres humanos? Porque ser humano é chamado o habitante terráqueo da Terra. Nós somos chamados seres humanos, certo? Agora, os seres dos outros planetas onde é pregado o budismo são humanoides. Eles têm forma humana, pode ser que tenham forma similar à forma humana, mas a rigor não são seres humanos, porque ser humano é aquele da Terra. Agora, esses dos outros planetas, um pouquinho diferente, daí já é humanoide. Tem forma mais ou menos humana, mas não é a rigor um ser humano. De mais a mais, eu, Amida, vim aqui, portanto, né, é para ouvir aqui. Então, a grande chance é na Terra, no nosso planetinha azul. A grande chance de todo mundo, da história do universo, é aqui, neste momento, ano 2025, depois de Cristo, certo? 2025 DC. Ou AC, After Christ. Tem Before Christ, BC, e tem AC, After Christ. Nós estamos no After Christ, 2025. Essa é a chance para todo mundo aqui da Terra. Eu estou avisando a todos da Terra. O meu nome é Cláudia Iwami. Eu vim como a princesa Yashodhara uma vez. Vim como Shinran Shonin também. E agora voltei dizendo claramente. O ensinamento de Amida é muito claro. Quem pratica mais ações vai para o Jigoku. E todo ser humano é Gyakuhon no Shikabane. Não tem chance de salvação. Não tem ouvidos para ouvir a verdade e pratica constantemente más ações, deliberadamente, sabe que é uma má ação e continua praticando. O pior crime se chama Robozai, é desrespeitar o ensinamento, o que leva a uma dedução lógica, desrespeitar quem ensina, que sou eu. Deixem de praticar as más ações e pratiquem as boas ações. Há 3 votos para o ser humano damned, perdido. Os meus votos de número 19, 20 e finalmente 18, chamados Sangantenil. Esse caminho é Sangantenil. San é 3, Gan é votos. Tenjokai é a terra celeste, terra pura. New, entrar, certo? Como são esses votos? Sucintamente, 19º voto, pratique as boas ações. O que são boas ações? O contrário de más ações. Existem 10 más ações. Pratique o contrário das más ações. Pratique as boas ações incessantemente, a cada segundo, sem parar. Pratique as boas ações. Meu 19º voto, certo? E será salvo. Mas, quando você perceber que não consegue praticar as 10 boas ações, todas as boas ações, o tempo todo da sua vida, quando cair em desespero, pois, putz, mano, tô ferrado, não consigo. Tá, vai pro 20º voto, é meu voto também.
Volte-se a mim e recite o Nembutsu. Que é Nembutsu? Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Recite com toda a fé, voltando-se unicamente a mim, Buda Amida. Mas, como eu não tô aí para todo mundo, que não tô facinha, entendeu? Vocês arranjem um myogo para vocês, se tornando Shinrangakutos. Aqui no Brasil, está situado, por enquanto, na Rua Mauro 314. Torne-se Shinrangakuto exemplar e recite o Nembutsu em frente ao altar budista, juntando as mãos, aqui ó, na altura do peito, assim ó, fazendo uma flexão com o tronco 90 graus em frente ao altar, onde está o myogo. Eu sou o myogo vivo, mas tem o myogo pergaminho. Então na frente, junte as mãos e abaixando totalmente a cabeça, dizendo Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Quantas vezes? Quantas forem suficientes para vocês sentirem uma iluminação súbita, uma elevação na frequência, onde você tenha certeza de ouvir a voz falando, eu salvo você do jeito que você é. Não precisa fazer nada, só deixe por minha conta. Deixe por minha conta. Eu salvo você, ser humano, do jeito que você é. Não precisa fazer nada, é do jeito que você é que eu te salvo. Certo? Se você ouvir essa voz claramente, depois de ter passado pelo 19º, onde pratica sem parar as boas ações, e chega no 20º, desesperado, putz, não consigo, merda, vou pro inferno, e agora? Namamida Butsu, Namamida Butsu, Namamida Butsu. E no instante em que estiver recitando com todo empenho Namo Amida Butsu em frente ao altar budista, em frente ao myogo, o myogo vivo sou eu, e o pergaminho tá lá, aí você vai ouvir a voz do Buda Amida, eu, falando, eu te salvo do jeito que você é. Só que para chegar nesse ponto, tem que ter feito 19, que é basicamente, não vou mais cometer má ação. Certo? Bom, chegou nesse ponto, ouviu? Eu te salvo do jeito que você é. Mas aí, Namo Amida Butsu quer dizer essencialmente cumprir à risca as ordens do Buda Amida. Obedecer ao comando do Buda Amida. Para de praticar más ações, infeliz. Certo? Aí, quando você cai em desespero que não consegue parar de praticar má ação, se ajoelhar arrependido, com lágrimas de sangue, Namamida Butsu, Namamida Butsu, e ouvir a voz, te salvo do jeito que você é, para a felicidade absoluta, para a terra da bem-aventurança, chamada Jodo, terra pura, agora em vida, e também após a morte. Certo? Tá? Quando você ouvir isso, depois desse caminho, veja bem, não é nada fácil. É o que há de mais difícil dentre as coisas difíceis do universo. Só que vim aqui à Terra, tá? Não vou ficar aqui para sempre. Tenho minha vida para cuidar. E aí, você entra no 18º voto, que é salvo a todos sem exceção, exceto aqueles que cometem os 5 graves crimes e o pior crime, Robozai. Quem criou essa exceção, salvo a todos, menos Gogyakuzai e Robozai, fui eu mesma que criei. Fora do meu voto. Tá? Ou seja, o ser humano vai para o inferno. Falou, galera? Então é esse o ensinamento do budismo. Quem considerar isso como tipo, mas isso aí é duro demais, exclusivismo, é um tolo capaz de tomar uma mistura de curry rice com excremento. E tenho dito. É isso aí, gente. O budismo é duro? Não, mais duro é ir pro inferno. Tá? O que eu tô falando, eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Estou plenamente com as minhas faculdades mentais, tinindo. E eu sempre fui assim. É que tem gente que foi? Você tá meio diferente. Não. Eu sempre fui assim.
Quem me conhece bem sabe, eu sempre fui assim. Entenderam? É que tentaram me matar porque eu sou assim, mas eu sou assim mesmo. Eu nasci assim e sempre vou ser assim, tipo Gabriela. Eu nasci assim, sempre vou ser assim. Eu vou pra Terra Pura e eu volto. Falou, galera? Tchau.